pode falar, Lê. Tá, então, hoje você compreende que vocês tinham uma ligação já de várias vidas. Sim. E é porque, assim, hoje o seu nome está muito associado a um guardião do legado de Chico, não é? Um guardião da memória. Como que você identifica hoje, como é que você poderia classificar essa relação agora que você tem dele, após o desencarne dele, assim, dessa sua missão? Eu não vou me considerar como guardião, porque eu acho que essa palavra é muito pesada. Uhum. Eu acho que o Chico, ele tinha uma mente tão avançada na nossa frente, as coisas que ele me contava, por exemplo, nas nossas conversas na madrugada, na casa dele, em Uberaba, naquela época, as pessoas têm que compreender o seguinte, naquela época eu tinha 20 e poucos anos, eu não tinha 60 como hoje eu tenho 60, né? Uma pessoa muito mais experiente e tal. E muitas das coisas que ele falava naquela época não existiam, hoje elas existem. Então, para mim, era meio surreal o que eu estava ouvindo. Às vezes eu pensava, gente, será que esse homem está doido? Porque... Você chegava a desacreditar não, até. eu até não desacreditava, mas eu achava muito assim na frente. Fora, né? Ou muito fora da realidade. Como, por exemplo, ele vai dizer, claramente, a gente estava comentando, a ciência tinha feito o primeiro transplante de um coração mecânico. E todos os jornais, as televisões e as revistas enfocando isso. E eu cheguei em Uberaba muito feliz. Chico, você viu isso? Inventaram um coração mecânico que vai substituir o coração. E ele não deu a menor pelota, né? Não achou a menor graça. Eu fiquei sem graça. E depois perguntei para ele, mas você não gostou da notícia? Novidade. Da novidade? Ele falou, Geraldinho, eu gostei. Mas eu acho que não vai ser por aí. Não vai ser pela substituição de órgãos mecânicos que nós vamos nos curar. Vai chegar um momento que a ciência médica e a ciência terrestre vai construir órgãos de carne. Veja bem. Era uma coisa tão absurda para aquela época, né? Como que nós vamos fazer órgãos de carne? Fígado novo, pele nova, pulmão novo. Para mim era uma coisa absurda. E hoje isso já existe, né? Já existe depois da decodificação do genoma humano, depois da questão também da invenção das impressoras 3D que estão explodindo nos Estados Unidos, né? E hoje elas... O cultivo de células. Cultivo de células-tronco, que nem se passava pela cabeça da ciência naquela época. Não estou falando nem da nossa cabeça. Do cientista estava muito longe isso. E hoje você pode cultivar uma célula-tronco e induzi-la a tomar uma certa especificidade e utilizar impressoras 3D para fazer fígado, para fazer pele humana. Exatamente como o Chico previu, né? É isso que as pessoas não entendem. Ele era um homem muito avançado para a época Ainda hoje ele seria avançado, mas eu digo ainda mais 40 anos atrás. Entendi. Tem mais alguma coisa que você lembra que ele falou sobre o futuro, assim? Tem muita coisa, né? Alguma coisa que chamou bastante atenção para você contar pra gente? Bom, assim? Tem muita coisa. Eu sempre fui aficionado com as estrelas, com os planetas e civilizações extraterrestres. E ele falava abertamente sobre esse assunto, que vai chegar um momento, ainda nesse século XXI, em que exatamente a partir do momento, ele definiu muito bem esse momento, a partir do momento em que o homem construir sua base permanente no solo lunar. Inclusive, no programa Pinga Fogo aqui em São Paulo, da TV Tupi, em 1971, ele faz um avanço científico e revelatório que está disponível no YouTube, todos vocês podem ver. Ele dizendo isso. Vai chegar o momento que o homem vai construir as cidades de vidro na Lua e vai se utilizar da água descoberta no próprio solo lunar. Ele vai tirar matéria plástica, azoto e oxigênio da própria Lua para conseguir sobreviver nessas cidades de vidro.
E essas cidades de vida, ele fala, não são um sonho da ciência, são uma realidade que irá acontecer. E a partir dessas cidades, nós vamos entrar em contato com civilizações extraterrestres que se apresentarão para nós, e nós vamos compreender que nós fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Veja bem, é a primeira personalidade religiosa do mundo que tem coragem de falar num programa televisivo ao vivo, porque a TV Tupi, nessa época, veiculou o Pinga Fogo com Chico Xavier ao vivo, na cadeia dos rádios e jornais associados, dos diários associados, que era a TV Tupi, os jornais e rádios pelo Brasil inteiro, né? E o programa tinha... foram 2 programas, se não me engano, em junho e outro em dezembro, no dia 23 de dezembro de 71, 41 anos atrás. E esses programas tinham previsão de durar 50 minutos e duraram mais de 4 horas, todos 2. Né? Se somar os 2 programas, dá quase 10 horas do Chico Xavier sendo sabatinado por personalidades do mundo brasileiro, tanto filósofos, outros religiosos, jornalistas, né? E ele deu... eu acho que esse momento na vida do Chico e na vida do espiritismo cristão foi fundamental, porque ele mostrou a cara do espiritismo para o Brasil. Porque até então o espiritismo estava envolto em muita fantasia, muita, vamos dizer assim, muito misticismo em torno do espiritismo, né? Muita gente falava, isso é coisa do demônio, e muito preconceito, inclusive, né? O Chico ter ido num programa televisivo que na época era o de maior audiência na televisão brasileira e ter respondido às questões do público e dos jornalistas e de pessoas ilustres da época durante quase 9 horas, ou mais do que 9 horas, nesses 2 programas, mudou bastante a aceitação, vamos dizer assim, do brasileiro, que o brasileiro ele é muito ecumênico, ele não constrói muros de separatividade, né? E tanto é que eu via lá em Uberaba o seguinte, o Chico era procurado por todo mundo. E tenho certeza o seguinte, nós espíritas mesmos, que seguíamos a doutrina espírita, éramos minoria entre aqueles que buscavam Chico Xavier. Eu conheci católicos, protestantes, judeus, ateus, budistas, hinduístas, que iam a Uberaba estar com Chico, né? Ele transpôs, vamos dizer assim, a barreira da separação aparente das religiões. Então, eu acho que, voltando aí à pergunta do Alê, eu não sou esse guardião. Talvez no aspecto de trazer ao público aquilo que foi perdido, sim. Porque eu acho que não tem ninguém na tarefa da divulgação espírita que tenha se especializado desde 1984 até hoje nessa questão. Por exemplo, na União Espírita Mineira, nós publicamos dele 10 livros da sua psicografia e 2 biografias. Depois fundamos a editora Vinha de Luz em 2004. Ele já tinha partido. E a gente não tinha nem ideia do que viria. E passaram a surgir famílias amigas dele que me procuravam e que me entregavam um material inédito, psicografado, manuscrito dele, né? Todos me confiando esses tesouros. A própria família do Chico Xavier me destina o arquivo pessoal que ele tinha e guardava em Pedro Leopoldo, que foi uma sessão feita em cartório para a minha guarda. E a partir daí nós continuamos a publicar os livros dele, que são mais de 30 hoje. Quer dizer, somando os livros da União Espírita Mineira e da Vinha de Luz, nós temos aí um acervo de mais, se contar as biografias também que outros amigos escreveram sobre ele, são mais de 60 livros sobre a vida e a obra dele.
Ele tinha um índice de acerto muito alto, né, com a psicografia, que chegou a ser até aceito por juízes, né? Acho que eu não sei, mas acho que é um caso inédito na história. Foi um caso inédito na época, mas não foi só um. Ah, São cerca de 6 casos. 6 casos em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, em que as psicografias do Chico Xavier foram aceitas como prova. Inclusive, um deles eu estava presente em Uberaba quando ele recebeu um rapaz que havia se suicidado, era dono de uma farmácia em Curitiba, e os pais do rapaz estavam acusando a noiva de assassinato. E o rapaz se manifesta pelo Chico, confessando o suicídio e que ele estava muito perturbado no mundo espiritual e mais perturbado ainda, além da culpa de ter premeditado o suicídio, que ele conta tudo que se passou com ele. Ele havia quebrado na farmácia, estava envergonhado de assumir que a empresa faliu perante o pai, e ele programou se encerrar dentro da farmácia, tomar determinado medicamento, sabendo que ninguém ia socorrê-lo, porque a farmácia só iam aparecer funcionários na segunda-feira, quer dizer, não teria chance de ninguém socorrê-lo. E ele, através do Chico, vai dizer que estava muito, muito mal, e pior ainda porque os pais estavam acusando a noiva de ter o assassinado. E ele então inocenta a noiva, pede e eu estava lá, eu chorei muito, porque foi muito emocionante. É muito incrível, né? Os pais estavam lá e choraram muito do lado, porque o Chico era assim, as reuniões públicas dele eram sextas e sábados à noite, começava às 8 da noite e não tinha hora de terminar, igual aqui em São Paulo. Começou às 8, você não sabia que hora que você ia embora. E geralmente era 4 horas da manhã, 3h30 que acabava, né? Então, normalmente, nessas reuniões, ele recebia 10 mensagens particulares, além da mensagem de um benfeitor. Dessas 10 mensagens, a maioria eram famílias que não tinham nem noção do que é o espiritismo, mas que estavam sofridas de ter perdido entes queridos, que estavam passando pela dor da partida de um ente querido. E iam mesmo muito necessitadas de uma palavra. E a maioria delas o Chico nem conhecia, isso que era mais interessante. Às vezes, ele fazia questão de lê-las também. Ele ficava psicografando sem parar, não tinha tempo para tomar uma água, um café, um chá, nada disso. Ele começava pontualmente às 8 e não parava essa psicografia que ia até às 3 da manhã, 3h30, 4 horas, sem parar. Aí ele quando acabava, a última mensagem sempre era um benfeitor espiritual. Aí ele enxugava o rosto, tomava um chá quente ou um café, e ele fazia questão de chamar a pessoa e ler a mensagem. Então ele falava assim, a mensagem é de fulano de tal, a carta, ele falava, a carta é de fulano de tal para ciclano ou ciclana. Às vezes a pessoa estava lá fora, não tinha conseguido entrar no centro espírita, porque o grupo espírita da prece era muito pequeno. E tinha um jardim onde as pessoas entravam, uma parte externa, e vamos dizer assim, o recinto da reunião, vamos dizer que seria no máximo 3 vezes o seu estúdio. No máximo, não mais do que isso. Tinham grandes janelões que as pessoas ficavam amontoadas na janela, acompanhando o Chico psicografar. E quando ele terminava, ele fazia a leitura chamando a pessoa. Às vezes a pessoa estava lá na rua, porque as reuniões tinham 600, 700 pessoas. Eram muito concorridas, essas reuniões em Uberaba. Aí tinha que sair alguém lá de dentro e ficar gritando o nome da pessoa. Fulano de tal, fulano de tal. Aí de repente vinha o casal ou a pessoa em prantos, porque ela tinha acabado de descer do ônibus, você está entendendo? E ali esses pais se debulharam ali em lágrimas ao ver a notícia do filho
E o Chico ainda falou com eles, olha, vocês têm que acabar com esse processo. Não esqueçam a moça. E o rapaz pede, pelo amor de Deus, não prossigam com essa acusação indébita. Ela não tem nada com isso, a culpa foi toda minha. Eu escolhi esse caminho da partida do corpo físico e eu estou amargando grandes dores por causa disso, por conta disso, né?